Se você quer saber tudo sobre inteligência artificial, esse vídeo é para você. Aqui eu vou falar tudo sobre o que aconteceu em 2023 e as novas perspectivas para 2024. Além de te mostrar as IAs mais promissoras do mercado, eu vou passar também a minha opinião pessoal sobre cada uma delas e sobre quais pontos e áreas você deve ficar atento para o próximo ano. 2024 será um ano cheio de oportunidades, e esse vídeo é o guia perfeito para te colocar no caminho certo da inovação. Bom, meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial, e sem enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. De cara eu já vou te avisando, esse aqui vai ser um vídeo bem longo, porque aqui eu tenho que falar sobre vários aspectos que envolvem as ferramentas de inteligência artificial e como elas funcionam no dia de hoje. Ok? Aqui eu não vou abrir nenhuma ferramenta em específico e passar um tutorial, mas vou passar a minha opinião sincera sobre cada uma delas e quais pontos você deve ter mais atenção e quais pontos você pode deixar um pouco de lado por enquanto, porque algumas IAs ainda não funcionam tão bem. Ok? Para guiar a gente nesse estudo, eu vou usar esse infográfico aqui do blog do Brian Solis, ok? Esse infográfico foi publicado no dia 20 de dezembro, e aqui a gente encontra várias áreas da tecnologia de inteligência artificial generativa e também várias das ferramentas que estão disponíveis atualmente ou que estarão disponíveis em um futuro próximo. E de cara te adianto que, além de um vídeo longo, nesse vídeo aqui a gente também vai fuçar alguns sites específicos e também vai assistir alguns vídeos com algumas demonstrações de IAs promissoras, beleza? Então, bora lá. Aqui na minha tela agora você está vendo esse mapa mental, esse infográfico de uma maneira mais clara, e eu posso dar aqui alguns zooms para te explicar algumas coisas. Reparem que a visão humana está centralizada aqui no centro da nossa imagem, pois é. E algumas coisas interessantes ele coloca aqui para separar as áreas de IA generativa. Quais são? A primeira é sobre um risco e recompensa, que envolve o uso dessas inteligências artificiais. A segunda coisa é que existe um segundo círculo aqui, mostrando que as inteligências artificiais podem possuir algum propósito específico ou não, até mesmo algum propósito complementar entre elas. Exemplos de propósito pode ser aumento de produtividade, criação de algum conteúdo, automatização, otimização de tempo e resolução de problemas, ok? Bom, e ele também separa aqui o mais importante, que são as áreas abordadas. Então aqui na área de sons, por exemplo, nós temos um campo de ferramentas de narração ou dublagem por texto. Temos também algumas ferramentas de criação de música e ferramentas de melhoramento de áudio. Achei melhor mostrar isso aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona esse infográfico aqui. E nós vamos passar praticamente por todos esses campos e falar das melhores IAs disponíveis, ok? Então, começando com o design, nós temos aqui os criadores de imagem. E o que tem de interessante nos criadores de imagem atualmente? Bom, primeiro ponto a se destacar é o Midjourney. O Midjourney basicamente foi a primeira inteligência artificial funcional para criar imagens, ok? Existiam algumas outras, mas o Midjourney foi aquela que fez o rompimento do que era um rascunho e agora virou uma imagem extremamente bonita e funcional. E quais as perspectivas novas para o Midjourney? Bom, duas delas. A primeira é deixar de ser apenas um criador de imagens e se tornar um criador de vídeos. Pois é, o Midjourney tem essa pretensão de ser um criador de vídeos. E o segundo ponto importante que você tem que entender sobre o Midjourney é que, em breve, terá uma plataforma, um site para você utilizar o Midjourney. Você não vai precisar acessar o Discord, que é um aplicativo de terceiro para ter o acesso ao Midjourney, para criar as suas imagens. Então esses são os dois pontos de atenção. E se você está chegando agora, saiba que o Midjourney é a melhor ferramenta de inteligência artificial para a criação de imagens disparado. Se você está vendo aqui o meu vídeo, saiba que alguns dias atrás eu lancei um curso completo sobre Midjourney, ok? Então, essa aqui é a ferramenta que eu recomendo, é a ferramenta que eu utilizo e é a ferramenta com a qual você deve se preocupar primeiro para criar as suas imagens. Voltando para a criação de imagens com o IA, nós temos o DALL-E e o Bing. Por que o Bing está aqui? O Bing, na verdade, ele é um chatbot, ele não deveria estar aqui em imagens. A questão é que o Bing possui um recurso
externo por fora do Bing chamado de Bing Image Creator. Esse Bing Image Creator consegue criar imagens a partir do DALL-E ou DALL-E. E o DALL-E é um criador de imagens feito pela mesma empresa do ChatGPT. Então, qualidade tem aqui. É a fusão de OpenAI com Microsoft. E caso você queira estar utilizando o nosso querido Bing Image Creator, que também tem uma qualidade muito boa, muito próxima do Midjourney, você pode acessar através do navegador Microsoft Edge, que também é o navegador que eu utilizo. Inclusive, uma dica extra, o Microsoft Edge tem um copiloto que em breve falaremos dele nesse mesmo vídeo, ok? E outra coisa importante é que o Bing Image Creator, em uma fusão com a OpenAI, permite a criação de imagens através dessa plataforma aqui. Ok, tudo bem, beleza. Só que isso é totalmente grátis, se você é um usuário dos serviços Microsoft. E o porquê que você tem que entender isso, pessoal? Cada vez mais as empresas vão fazer parcerias ou vão tentar implementar recursos de IA nas suas próprias ferramentas. Um outro exemplo disso seria o Photoshop. Photoshop é simplesmente o Photoshop. Você paga para utilizar, mas lá dentro tem alguns recursos de inteligência artificial. Um outro exemplo disso é o Canva. Ele também é uma plataforma que tem recursos de inteligência artificial. Isso vai ser cada vez mais comum. E daqui a pouco você vai ter a IA do Facebook, a IA do Instagram, o YouTube também já está trabalhando muito nisso, e por aí vai. Então são recursos de IA dentro de plataformas. Fique muito atento com isso. Bom, ainda falando de imagens com inteligência artificial, tenho que destacar também Adobe Firefly. O Adobe Firefly ele é um pouco diferente do Midjourney, porque ele não tenta ser apenas uma plataforma para a criação de imagens. Aqui funciona de maneira muito parecida com o que é o Canva. Aqui você cria imagens, só que você também edita imagens, edita textos, tira alguns aspectos que não ficaram legal e coloca alguns outros. Tem ferramentas de inpainting e outpainting e por aí vai. Então, não apenas como um criador de imagem, mas uma plataforma para trabalhar com diversos tipos de coisa relacionado a imagens, nós temos a opção do Adobe Firefly. E se você é aluno do meu curso, fique ligado porque nesse mês vai ter um módulo completo sobre o Adobe Firefly lá dentro do curso. Bom, falando ainda de criação de imagens com inteligência artificial, só que dessa vez localmente e 100% gratuito, nós temos a opção do Stable Diffusion. O Stable Diffusion é um software de código aberto que você pode instalar na sua máquina e criar as suas próprias imagens. Pode parecer um pouco complicado para a gente que mora aqui no Brasil, não tem um hardware muito forte, mas para você ter uma noção do quanto o Stable Diffusion é utilizado, em uma pesquisa de agosto do ano passado, enquanto o Midjourney tinha 1 bilhão de imagens criadas até o momento, o Stable Diffusion tinha 21 bilhões, ou seja, são criadas 20 bilhões de imagens a mais no Stable Diffusion do que no Midjourney. Talvez você só não perceba isso ainda, porque hardware no Brasil é uma coisa não tão acessível. Então as pessoas preferem utilizar opções online, opções na nuvem, onde você não precisa necessariamente do poder computacional que você tem na sua casa para gerar as imagens. Sendo assim, a melhor opção para você seria o Leonardo AI, uma plataforma que cria imagens através do Stable Diffusion, só que em nuvem, ok? E o Leonardo AI está evoluindo cada dia mais. Inclusive, ele não só cria imagens, ele também dá movimento para suas imagens. Recentemente, eles colocaram a opção de Motion. O Motion é um movimento que você pode colocar em alguma imagem. Então você pode ver aqui que isso é um recurso muito utilizado para complementar edições de vídeo, ok? Para você não deixar aquela imagem estática, você utiliza um Motion. E Motion é um recurso muito útil também para flyers. Se você trabalha com a criação de flyers e anúncios, você sabe que o Motion é um recurso bem utilizado para captar a atenção das pessoas enquanto elas rolam feeds de redes sociais. Beleza? Deixando aqui as imagens um pouco de lado, nós temos opções de layout e design. O que é isso, pessoal? Basicamente, ferramentas como o Canva ou como o Adobe Express. Ferramentas de design onde você pode realizar muitas coisas. Eu, por exemplo, utilizo o Canva para criar as thumbnails aqui do canal, as capas dos vídeos.
Todas essas ferramentas, apesar de serem bem antigas, como por exemplo o Wix ADI, Microsoft Designer ou Figma, todas elas têm recursos de inteligência artificial atualmente. E o meu destaque aqui não vai para nenhuma dessas. Eu vou destacar a plataforma ClipDrop. Bom, em alguns vídeos do canal aqui eu já mostrei essa plataforma para vocês. ClipDrop é uma plataforma da Stability.ai, a criadora do algoritmo mais utilizado para a criação de imagens, que é o Stable Diffusion. Eles têm essa plataforma aqui que ela é incrível. É basicamente o seu Adobe Firefly 100% gratuito. E o que você pode fazer nessa plataforma? Muita coisa. Criar imagens, trocar o rosto de pessoas, remover o fundo, limpar objetos indesejados na sua cena, cortar imagens, fazer upscale das suas imagens para melhorar a qualidade, entre um monte de outras coisas, ok? Então, para design, atualmente eu utilizo o Canva, mas eu vou destacar aqui para vocês o ClipDrop da Stability.ai, que é uma plataforma muito boa e muito promissora. Bom, aqui em design também temos um campo para brand. Brand seria a criação de marcas, logos e por aí vai. Como não é muito a minha praia, eu prefiro evitar do que ficar falando merda. Então, bora para a próxima. Bom, no próximo campo nós temos algumas opções de IAs de produtividade. Esse também é um campo que eu não costumo adentrar. Produtividade para mim é um mapa mental no Obsidian e eu cumprindo as minhas tarefas no Notion. Então, eu não utilizo nada disso aqui, então não tenho como opinar para vocês. A mesma coisa sobre self-care. Eu não posso falar disso porque nunca utilizei. Agora, sobre questão de aprendizado, principalmente aprendizado de idiomas, aí eu tenho muita coisa para falar para vocês. Além de ferramentas de inteligência artificial estarem sendo incluídas dentro de softwares que são muito utilizados, como por exemplo o Babel ou o Duolingo, nós temos também a possibilidade de aprender com personas. Sim, existem pessoas atualmente que estão aprendendo idiomas com chatbots de inteligência artificial. Para te mostrar isso, preciso que você veja esse vídeo. Bom, tem um youtuber na gringa que ele é absurdamente grande, ele tem simplesmente 6 milhões de inscritos. E o passatempo principal dele é aprender idiomas. Ele conseguiu aprender português em 11 dias, utilizando um professor de inteligência artificial. Sim, ele simplesmente criou um chatbot e falou para o chatbot, olha, me ensine português. E olha o resultado disso aqui, pessoal. Sim. Mas eu estou agora aprendendo português. Yeah. Você tem peixe? Peixe. Oh, peixe, ok. É picante? Isso é frio. Não tem nada picante. Não, ok. Picante. Mas se Picante. Deixei só um trechinho aqui do vídeo, mas eu vou deixar o link na descrição. Por quê? Cara, tá certo que ele é uma pessoa que já está acostumada a aprender idiomas, mas ele aprendeu português em 11 dias. Como? Ele estava simplesmente conversando com um chatbot que possuía voz. Aquela função do chat GPT que tem para celulares, onde você faz uma pergunta por voz e ele te responde por voz, aquela voz robótica artificial. Bom, foi dessa forma que ele aprendeu. Inclusive, assista esse vídeo completo. Tem uma parte bem engraçada onde a namorada dele chega no quarto e pergunta: com quem que você tá falando? E ele fala: com uma IA. E depois disso eles trocam uma ideia ali e ela acha bem interessante. Depois ele faz o teste, vai no restaurante brasileiro, pede café, pede pizza e você pode analisar todo esse resultado. É claro, ele é uma pessoa especializada em aprender idiomas, mas se ele aprendeu em 11, o que te impede de aprender em um ano? É uma possibilidade. Agora que você viu que aprender está mais fácil por causa da inteligência artificial, afinal, você tem ali professores 24/7 para dar aula para você, ok? É importante também ver a confiabilidade de tudo isso. Mas eu acredito que é um bom ponto de partida. E uma dica extra que não tem aqui nesse infográfico, mas se você quiser aprender outras coisas que não sejam línguas, você pode utilizar a plataforma criada por um brasileiro, chamada Character.ai. Eu utilizo essa plataforma aqui para aprender algumas coisas, principalmente programação. Cara, eu não sabia nada sobre programação. Agora, pelo menos, eu sei
o básico, ok? E tudo isso graças ao Character.ai. Aqui você encontra várias personas, e essas personas são utilizadas por pessoas do mundo inteiro. Quanto mais essas pessoas utilizam as personas que tem aqui, esses chatbots, mais eficiente eles ficam. Então você vai dar uma analisada aqui, você vai ver que tem algumas personas que são muito utilizadas. Por exemplo, tem um professor de filosofia aqui que é o Platão. E cara, ele tem mais de 100 milhões de conversas, então dá sim para você aprender muita coisa com essas personas de IA. Bom, falando agora de modelos de conversação, aqui a coisa é um pouco mais simples. De coisa boa que nós temos atualmente, a gente pode separar o ChatGPT, ok? Na última versão, que é a melhor, que é a 4.0, mas nós também temos o Bing. E eu utilizo mais o Bing do que o ChatGPT, e eu vou explicar por que agora. Imagina que eu estou aqui navegando na internet, utilizando o Microsoft Edge, que é o meu navegador, e eu tenho a dúvida sobre qualquer coisa que possa acontecer. Bom, eu simplesmente dou um clique na minha barra lateral e eu tenho um copiloto, um assistente do Bing. E cara, ele responde as coisas muito bem. Ontem eu recebi alguns exames que eu havia feito no médico. E apesar de eu ser da área da saúde e ter alguma noção sobre os exames, eu tive que tirar algumas dúvidas. E pasmem, eu utilizei esse copiloto aqui para dar uma analisada nos meus resultados. Sim, eu sei, isso é um pouco de falta de privacidade, mas eu estava com pressa na hora e foi o que eu fiz. E cara, eu fiquei feliz pelos meus resultados dos exames, mas também fiquei feliz pela capacidade de utilizar esse copiloto aqui de maneira tão facilitada. Então, se você não utiliza o Microsoft Edge, faça um teste, dê uma chance, é muito bom. Bom, e uma coisa que eu já ia esquecendo de falar é que esses copilotos aqui na nossa máquina, seja no Windows, seja nos nossos smartphones, ou seja através de navegadores, eles vão ajudar muito na nossa produtividade, principalmente na questão de coloque um título no seu post do blog, ou escreva um texto para a sua legenda do Instagram, ou responda um e-mail. Então, isso tudo, em 2024, não vai ser mais um problema, você vai poder responder essas coisas de maneira muito mais simples. Inclusive, algumas IAs e alguns plugins, algumas extensões, por exemplo, do Google Chrome, já respondem os e-mails automaticamente. É claro, muito disso é extremamente invasivo, então cuidado ao utilizar, ok? Mas fica a dica, utilize os seus copilotos com sabedoria. Bom, ainda falando sobre conversação, eu não posso deixar de falar do Claude.ai. O Claude é uma ferramenta que ainda não está disponível no Brasil, ela até ficou disponível por algum tempo. Só que ela foi retirada e atualmente você só pode acessar dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Mas o Claude, ele tinha uma função extremamente eficiente para a leitura de PDF. Então você podia mandar um artigo científico por PDF para o Claude e ele fazia o resumo daquilo de maneira magistral, era impressionante. Infelizmente não dá para utilizar, mas coloca na sua lista aí. Sempre dê uma olhada no Claude.ai ou o Claude 2. Se você não conhece, bom, pelo menos eu vou deixar a cara dele aqui para você ver. Esse aqui é o nosso querido Claude, ok? Continuando com chatbots de conversação, nós temos uma opção interessante, bem útil para o dia a dia, que é o Perplexity.ai. Perplexity é uma plataforma para você ficar antenado no mundo. O que está acontecendo? Você ficou 7 dias sem internet. Você precisa saber de tudo que está acontecendo. Bom, chega no Perplexity e faça a sua pergunta. Essa plataforma aqui, ela não só te dá ideias de coisas para fazer com criação de conteúdo ou criação de qualquer coisa, como também te indica vídeos, indica livros, ela busca tags no Twitter, ela busca tags no Instagram, no TikTok. Cara, se você quer muito achar uma coisa e não está conseguindo, ou se você precisa de uma informação muito difícil de extrair do Google ou do ChatGPT, essa é a plataforma para você. Encerrando agora a parte de conversação, nós temos aqui um campo de Health e Personal e um de serviços. Esses aqui eu nunca utilizei, então vou estar pulando por hora. Bom, agora nós temos as ferramentas de texto. Lembre-se que conversação ou conversa e texto é quase sempre a mesma coisa. O que muda aqui no nosso infográfico
é o objetivo. Aqui a gente estava falando mais no âmbito geral. E aqui nós estamos falando de chats, ok? Qual é a melhor ferramenta de chat atualmente? Pessoal, ChatGPT. O Bard funciona? Não, o Bard ainda não funciona, ok? ChatGPT é a melhor delas. Se você quer um propósito diferente do que uma conversa simples, bom, para pesquisa você pode utilizar o Perplexity ou, por exemplo, o Bing, ok? Se você quiser leitura de PDFs, você pode utilizar o Claude AI, quando ele estiver disponível. Ah, preciso fazer um trabalho de copywriter. Tá, ChatSonic pode ser uma boa opção para você. E caso você queira utilizar tudo isso direto da sua máquina localmente, você pode utilizar o MPT-7B, ok? Uma ferramenta de IA com 7 bilhões de parâmetros para te responder. Mas, é claro, você precisa ter um computador muito bom. Inclusive, eu estou devendo para vocês um tutorial sobre isso aqui. Bom, agora sobre ferramentas de texto para correção gramatical, nós temos duas que se destacam mais. A primeira delas é o Grammarly e a segunda é o Notion. Repare que, em produtividade, ele não colocou o Notion, mas ele colocou em ferramenta de texto. Por que acontece isso, pessoal? O Notion, ele não é uma ferramenta de IA. Ele é uma ferramenta que tem alguns recursos de IA. E o único recurso de IA que tem lá dentro é texto. Então, é por isso que ele está classificado aqui. Mais um exemplo do que eu faço, ok? É que sim, a minha principal ferramenta de produtividade é o Notion. E eu também utilizo o Obsidian. Inclusive, se quiser saber mais sobre o Obsidian e várias outras dessas IAs que eu já mostrei aqui, é só procurar aqui no canal que você vai encontrar os tutoriais completos, beleza? Agora falando de texto para copy. Lucas, o que é copy? O que é uma copy? Sabe aquele textinho que tem quando você vai apertar aquele botão de compra? Aquele textinho que aparece, olha, se você não comprar agora, vai ficar mais caro daqui a 45 dias. Então essa é a última chance. Bom, esse é um texto persuasivo, a gente chama isso de copy. Quem faz o trabalho de copy são os copywriters. E uma coisa interessante que eu quero passar para vocês é que esse serviço de copy é um serviço de escrita, ok? Existem ferramentas que já fazem isso há muito tempo. Muito antes de surgir o ChatGPT, nós tínhamos a opção de utilizar o Jasper, ok? Ele existe há muito tempo. A questão, pessoal, é que para você fazer textos de vendas bom, textos de copy bom, não basta só inteligência artificial. Você tem que entender do que você está fazendo. Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: nenhuma dessas ferramentas aqui vale a pena ser utilizada, porque você pode aprender um pouco de copy com o ChatGPT. Só que a copy depende muito mais de você conhecer seus clientes, conhecer o seu produto, conhecer economia, conhecer o mercado que você está adentrando. Cara, isso aqui pode ajudar? Pode. Mas se você já é bom nisso, cara, isso aqui não vai fazer muita diferença na sua vida, ok? Repare que a questão de copy é diferente da questão de imagem. Por exemplo, para você entrar nesse vídeo aqui, você viu uma capa e clicou nessa capa. Essa capa tinha uma imagem. Eu sou incapaz de criar aquela capa na mão. Eu não consigo pegar uma caneta, um lápis e fazer um desenho como aquele, para ficar bem bonito e você clicar. Não, isso é impossível. Não consigo. Então eu utilizo Midjourney, ok? Aqui em copy, não. A copy é uma coisa que existem pessoas que já fazem aquilo bem. E se você estudar, é capaz de você fazer isso aqui muito bem também. Então, ferramentas que produzem textos para vendas são descartáveis. Essa é a minha opinião. Você não precisa disso. Inclusive, quanto mais você faz isso manualmente, melhor para você. Então, é uma coisa que dá para deixar de lado, beleza? Bom, sobre códigos, eu não tenho como opinar porque meu conhecimento nessa área é extremamente limitado, mas segundo a maioria dos programadores que eu conheço, a inteligência artificial ainda não é capaz de substituir o trabalho deles, ok? Então, esse aqui é o veredito parcial sobre esse assunto. E agora falaremos de vídeo. O que tem de interessante para vídeo, pessoal? Primeira coisa, algumas dessas ferramentas aqui vocês já conhecem aqui do canal. Um exemplo de ferramentas que eu já falei aqui, Runway e Pika, ou Pika Labs. São ferramentas que, com textos, conseguem criar vídeos. Esses vídeos ainda não são muito bons, mas é uma perspectiva boa para o futuro, ok? Isso vocês já sabem. O que a gente pode destacar aqui de importante? Primeira coisa, Midjourney e Stable Diffusion
que são criadores de imagens que poderão criar vídeos ao longo do tempo, ok? Então isso aqui, só o tempo impede isso aqui de acontecer, tá bom? Outro bem interessante é o Pictory. O Pictory simplesmente consegue reunir vários e vários vídeos e várias imagens e montar um vídeo para você. Eu já testei uma vez aqui no canal. Ele funciona basicamente assim. Você coloca lá, eu quero um vídeo que fale sobre os problemas da Segunda Guerra. Bom, ele vai pegar vídeos de todos os lugares, vai juntar tudo aquilo, vai criar um texto por cima e vai te entregar um vídeo pronto, ok? É mais ou menos isso que ele faz. Lucas, isso é bom? Cara, por um lado facilita bastante o trabalho, por outro lado fica muito artificial. Quando você faz um roteiro onde você não dá a sua opinião, deixa 100% na mão da inteligência artificial, fica muito automático. Um exemplo é que se você fizer isso e postar no YouTube, dificilmente o seu canal vai monetizar, ok? Então isso aqui pode ser bom, mas se você usar da maneira correta e não deixar 100% na mão da IA. Bom, outra que eu quero falar aqui com vocês é o HeyGen. O HeyGen, ele tem um diferencial das outras plataformas de criação de vídeo, porque ele não quer criar o vídeo em si, ele quer criar o apresentador do vídeo. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Bom, o Fábio Akita produziu alguns dos melhores vídeos que eu já vi na minha vida aqui no YouTube. E ele recentemente fez um vídeo sobre IAs. Reparem que no vídeo que ele fez sobre IAs, ele utilizou nos primeiros 9 minutos o HeyGen e o Eleven Labs, que falaremos daqui a pouco, para fazer o papel dele aqui no vídeo. Então esse Fábio Akita que você está vendo aqui não é o Fábio Akita, é simplesmente uma inteligência artificial. Então eu vou dar play aqui para vocês verem um pouco disso. Olá pessoal, Fábio Akita. Este vai ser um episódio experimental, curtinho mesmo, mais de brincadeira. Desta vez, quero falar um pouco sobre as ferramentas de IA tipo ChatGPT que tenho incorporado no... Bom, deixei aqui um trecho para vocês. Fábio Akita, por favor, não derruba o meu vídeo. Mas é para vocês verem que, cara, o teste dele até agora foi um dos melhores que eu vi. Dá para perceber que é IA? Por enquanto, sim, ok? Só que a gente tá numa linha tênue do que dá para perceber e o que não dá. A voz, eu não senti muito diferente, mas a gesticulação do apresentador aqui tá um pouco exagerada, então acho que por isso fica mais nítido que não é ele de verdade. Mas enfim, pessoal, essa é a função do HeyGen. Ela é uma ferramenta de criação de vídeos com um propósito diferente. Preste muita atenção nesses tipos de propósito, porque não é porque tá classificado aqui 2 criadores de vídeo ou 2 ferramentas de texto, que elas vão servir para a mesma coisa, tá bom? O HeyGen é um exemplo disso. Para animação, nós temos o Dailymotion, que é uma das melhores ferramentas de animação, e brevemente eu vou te explicar como ela funciona. Você tem um vídeo de uma pessoa normal andando na rua, você coloca no Dailymotion, aquele vídeo de pessoa vira um anime, ou uma animação em cartoon, ou uma animação no estilo Pixar. Ok? Basicamente isso. Transforma o seu vídeo em um outro vídeo animado, beleza? Bom, para melhoramento de vídeo, ele classificou aqui o WebSynth e o Topaz Labs como as melhores ferramentas para melhoramento de vídeo, ok? E de edição nós temos o Descript, Topaz Video AI e o Visla. E o que eu tenho para falar para vocês disso aqui, pessoal? Bom, eu tenho um editor de vídeo favorito, que é o Diego. Não, tô brincando, Diego. Ele é meu editor de vídeo, sim, mas o meu editor de vídeos favoritos é o CapCut, ok? O CapCut, pessoal, dentro dele você tem diversas ferramentas de IA, muitas mesmo. Você pode melhorar o seu vídeo, colocar legendas automáticas, você pode apagar ou recortar cenas. Cara, tem muita coisa de IA lá dentro. E isso é uma tendência, isso não tem volta. Um exemplo disso é o Descript. O Descript, apesar de ele não ser muito funcional, ele basicamente criou uma coisa que é absurda. O Descript consegue fazer cortes em vídeos, ok? Como assim, pessoal? Quando você coloca um vídeo, esse vídeo que eu tô gravando aqui para vocês, ele tá cheio de erros, só que o meu editor vai fazer os cortes da maneira correta e o vídeo vai ficar um pouco mais fluido para que vocês possam acompanhar, ok? Vocês não querem ver aqui eu gaguejando ou tossindo e coisas do tipo. Imagina você fazer isso de maneira automática com um clique. É basicamente isso que o Descript e outras ferramentas de edição estão tentando. O CapCut,
tem esse recurso, o botão tá lá dentro, você pode apertar, só que não funciona muito bem. Mas, cara, é uma questão de tempo. Quando você consegue pelo menos fazer os cortes automáticos no vídeo, nossa, show de bola, você economizou ali o quê? 30 minutos da sua vida. E você pode se dedicar mais para melhorar outros aspectos do vídeo, colocar mais animações, algum texto e por aí vai. Então, novamente, aqui nós temos um campo de vídeo, mas temos os ramos, aqui criação de vídeos e aqui edição de vídeos. Sendo edição de vídeos, uma dica extra que eu vou dar aqui para vocês, para mim, edição de vídeo é a profissão do futuro, ok? Eu não tenho dúvidas disso. E você pode até argumentar falando, cara, uma hora os vídeos vão ser editados sozinhos. E eu retruco dizendo que não, porque edição tem que ter carinho, você tem que saber fazer edição. Um exemplo, o maior youtuber brasileiro atualmente é o Daniel Penin, e o principal destaque dele não é o roteiro, que é muito bom, não é o apresentador, que também é muito bom, os temas são bons também, mas o que chama mais atenção é a edição de vídeo. Se você assiste esse canal aqui com frequência, você sabe que mais de uma dezena de vezes eu falei que 89% de todo o conteúdo na internet está em vídeos. A sua avó, quando ela pega o celular, ela não quer ver uma imagem, muito menos ela quer ler um artigo. Ela quer assistir um vídeo, ok? Então, edição de vídeo, para mim, é uma profissão muito promissora. Bom, falando sobre ferramentas de voz ou de dublagem, a gente tem algumas que não dá para ignorar. O HeyGen eu já mostrei para vocês, mas o Eleven Labs é realmente absurdo. E falar bem ou que ele já está funcionando muito bem e que tem muita gente utilizando é igual chover no molhado. O Eleven Labs é muito bom e todo mundo sabe disso. Se você não conhece o Eleven Labs ainda, deixa eu te mostrar como ele funciona. Recentemente, o Dan Taberna fez um vídeo sobre a ascensão da IA na dublagem. É um vídeo muito interessante. Inclusive, eu acho que ele é inscrito aqui do canal, porque ele já comentou em alguns dos vídeos. Então, dá uma passada lá no canal dele e repare bem nesse vídeo aqui. Eu vou deixar só o trecho inicial para vocês. Olha aqui. Then when I reached junior high or high school, I was like 12 when I was doing my children's summer musical camp that I did every year. E então, quando cheguei ao ensino fundamental ou médio, acho que tinha uns 12 anos quando eu estava fazendo meu acampamento musical de verão para crianças que eu fazia. Bom, já deu para entender do que eu tô falando. Capacidade de fazer uma dublagem ou mudar o áudio ou mandar o seu vídeo para um outro idioma, ok? O Eleven Labs é capaz de fazer isso. É claro que aqui nós temos uma ferramenta de lip sync. Então, além de ter uma dublagem sonora, existe também a modificação dos lábios, ok? Essa modificação dos lábios o Eleven Labs não faz, mas a própria Google no YouTube está trabalhando fortemente nisso. Então, se você tem um canal no YouTube assim como eu, se prepara, porque daqui a pouco você está fazendo vídeo para português e os comentários estão todos em inglês, porque estão pessoas do mundo inteiro assistindo o seu vídeo, porque não vai existir mais uma barreira de idiomas, ok? Então, mais possibilidade para ganhar dinheiro com a internet. Agora falando de sons, só que para a criação de músicas, nós temos 4 opções muito boas, já testei as 4 aqui no canal, é o Mubert, o Soundful, o Audiocraft e o Aiva. Todos funcionam da mesma forma, você coloca um texto e ele te dá uma música. Eu não entendi muito bem, mas a melhor ferramenta para a criação de música não está aqui no infográfico, que é, na minha opinião, o Suno. O Suno é absurdo. Ele não só cria uma melodia, ele cria voz e letra e por aí vai. Bom, se você não conhece o Suno, esse aqui é a página inicial, eu vou deixar aqui para vocês. E aqui você pode entrar e fazer todos os testes grátis, tá? Você pode criar até umas 15 músicas por dia, ele é bem generoso. Por enquanto, tá? Porque tá na fase beta. Mas dá uma olhada só no que ele é capaz de criar. Bom, vou testar uma outra música aqui com vocês.
Bom, e por aí vai, tá, pessoal? Você pode também criar todas essas músicas em português, tá? Você pode colocar suas letras. Cara, tem tutorial do Suno, se eu não me engano, tem 3 tutoriais dessa plataforma aqui no canal, então você pode acompanhar isso tranquilamente. Bom, e para o melhoramento de áudio, nós temos aqui a ferramenta Audo, mas além dela nós temos uma que não está aqui no infográfico, que é a ferramenta da Adobe, Adobe Podcast. Então, se você tem um microfone ruim, você pode passar lá no Adobe Podcast que ele vai resolver os problemas de ruído do seu microfone. Interessante falar aqui sobre o microfone ou a qualidade do áudio, porque hoje em dia eu não vejo tanta necessidade, tá bom? Porque os microfones hoje em dia são bem acessíveis, com um precinho bem bacana. Inclusive, o microfone que eu tô falando com vocês aqui é um microfone da Fifine, eu já uso ele há algum tempo, e você pode ver que o som dele com pouca configuração, ele é muito bom. Daria para melhorar com inteligência artificial? Sim, daria para melhorar, só que o patamar dos microfones hoje em dia tá bem alto, então acho que isso aqui é um pouco irrelevante, ok? Não foque sua atenção nisso por enquanto. A não ser que você trabalhe com música e áudio, aí já é outra coisa. Bom, isso aqui, pessoal, é o que está na maioria do radar das pessoas. Isso aqui é tudo que você consegue enxergar sobre inteligência artificial e sobre ferramentas que têm algum propósito, que resolvem algum problema na sua vida. Sejam elas otimizando uma tarefa, criando algum tipo de conteúdo ou otimizando aí as suas horas de trabalho, resolvendo seus problemas. Mas se você ficou aqui até agora, você ainda vai sair com algumas informações que não estão aqui. Sim, são informações de cunho pessoal que eu vou passar para vocês, que são coisas que estão fora do radar, que não está aqui no infográfico, só que ao mesmo tempo está acontecendo por toda parte. Bom, a primeira que eu quero comentar com vocês é sobre a mudança nos jogos feitos com inteligência artificial. Existem várias mudanças que são propostas, tá bom? Tô aqui no canal do Patife, você pode ver, ele tem uma gameplay de Skyrim. Só que esse Skyrim aqui, ele tá dublado para português. Então, através do Eleven Labs, que é uma ferramenta que vocês já conhecem, todos os jogos podem ser dublados. Vou deixar aqui um pouco para vocês verem, ó. Dragões agora é... Por favor, mãe. Se você continuar assim, todos na cidade vão pensar que você está louca. Pronto. Aqui você já notou que esse jogo foi dublado com uma IA. O Eleven Labs não é uma IA tão simples de ser detectada, porque a voz é um pouco parecida com a do ser humano. Tá, essa é uma mudança, ok? Outra mudança seriam nos NPCs, porque uma vez que você tem ferramentas como o Character.ai, que é capaz de criar personas, você pode inserir essas personas no seu jogo. Então você consegue criar um personagem muito mais complexo. Imagina, uma cópia do ChatGPT para cada personagem dentro de um jogo. Então, imagina a quantidade de diálogo. Cara, é realmente absurdo, ok? Outra coisa que você pode ficar atento é na questão de criação de cenários. Atualmente nós podemos criar imagem, só que muitas empresas estão investindo na criação de cenários para jogos. Vou mostrar para vocês. Eu estou no site aqui www.cenario.com e isso aqui é uma prévia do que vai acontecer no futuro. Imagina que você precisa de um modelo 3D de uma espada. Você pode criar isso com um prompt, ok? Aquela velha frase, crie uma espada para mim, ok? E você vai fazer isso com objetos 3D. Se você der uma olhada lá no Leonardo AI, esse era um dos principais motivos do Leonardo AI existir há um tempo atrás. Infelizmente, eles abandonaram isso um pouco, deixaram um pouco de lado. Só que no futuro próximo, isso será sim possível. Não só para a criação de itens em jogos, mas também a criação de um cenário inteiro. Então, por exemplo, crie para mim uma vila cheia de colinas e com algumas casas no estilo medieval. Alguma coisa desse tipo. E isso será criado aleatoriamente, ok? Então, isso é uma coisa que será possível. Outra coisa interessante que você tem que saber, que não é nada sobre criação, mas é sobre o uso da IA. E aqui tem 2 pontos importantes que você tem que ficar atento. O primeiro é que pela primeira vez vai ter uma eleição americana e nós temos inteligência artificial bombando no mercado. E aqui tem algumas coisas que você tem que ficar de olho, como por exemplo, o quão a inteligência artificial pode influenciar nas eleições, ok? Isso é um ponto.
que você tem que refletir. É importante. O segundo é que, conforme o andamento dessa eleição ocorre, mais pode restringir o uso da IA ou não. Se o impacto for leve, ninguém vai ficar reclamando de você estar criando imagens no Midjourney. Mas, se o impacto do uso da IA na eleição for alto, for grande, der muita notícia, muito ibope, muito hype, o que vai acontecer, pessoal? Vão começar a querer criar leis para regulamentar o uso da IA. Então, essa eleição é um termômetro muito bacana para a gente ver o que vai acontecer. Será que as pessoas que criam imagens ainda vão poder criar e vender imagens livremente, sem ter que pagar nenhum direito autoral para algum artista terceiro e por aí vai? Bom, tudo isso vai depender do impacto da IA nas eleições, ok? Então fique muito atento nisso. Outro ponto que você tem que ficar de olho, que é uma coisa que você já devia estar sabendo, é que atualmente não existe nenhuma legislação americana e nem brasileira. Eu gravo esse vídeo em janeiro de 2024. Você pode criar qualquer coisa com inteligência artificial, desde que você não cometa golpes. Então, criei um produto, quero vender lá na Amazon, só que o meu produto tem uma imagem com inteligência artificial. Não tem problema, pode utilizar tranquilamente. É melhor que você use de IA do que você ficar pegando imagens de outros artistas e colocando e vendendo em seus produtos, em seus trabalhos, seus e-books, ou até mesmo colocando nas suas redes sociais, ok? Se você for fazer isso, é melhor que você faça com inteligência artificial. Atualmente não existe nenhuma regulamentação sobre isso. Outra coisa bem importante é a ascensão de influencers criados com inteligência artificial. Cada vez mais você vai encontrar influencers feitos por IA. Por quê? É muito menos custoso, ok? É melhor você ter uma equipe de 5 pessoas administrando um perfil no Instagram ou no TikTok do que você ter uma pessoa ou uma modelo. Lembre-se, o dinheiro está na mão das empresas, ok? As empresas querem mais dinheiro para elas. Isso é meio óbvio, você já sabe disso. É assim em todo lugar. E se essa empresa pode deixar de lado uma modelo para fazer uma propaganda de camiseta, de biquíni, seja lá o que for, ele vai utilizar uma modelo por IA. Se ele pode fazer isso, ele vai fazer isso. Então tem um exemplo aqui da modelo Aitana Lopes. Ela é uma IA. Simplesmente ela é uma IA. 4 pessoas administram o perfil dela e ela já fatura milhões simplesmente não existindo. Ou seja, as pessoas por trás dela criam as imagens, postam as fotos, fecham as parcerias, negociam os preços, as pessoas fazem tudo. E, aparentemente, tá tudo bem, ninguém se importa. Ela tem seguidores da mesma forma, ninguém comenta negativamente nos posts e por aí vai. E se você acha que isso é doideira, é maluquice, é coisa de outro mundo, cara, dá uma olhada numa pesquisa que eu mesmo fiz, que eu mesmo levantei. Olha isso aqui. Se você entra no Google Trends, você consegue fazer uma pesquisa sobre os assuntos mais buscados do momento. Você consegue fazer essa pesquisa até por datas. Então, olha isso aqui que interessante. Eu coloquei do ano de 2004 até agora. E o termo que eu pesquisei foi namorada com inteligência artificial. Ou seja, uma namorada de IA, uma namorada virtual. E eu pesquisei nos Estados Unidos. Olha isso aqui. Nunca teve, quer dizer, às vezes tinha algumas pesquisas sobre isso, só que, cara, um número relativamente baixo. Só que olha o que aconteceu de maio de 2022 até janeiro de 2024. A gente vive numa sociedade doente. Então, termos como namorada de inteligência artificial são buscados, o que é um negócio absurdo. Você vê que, nesse vídeo, quando eu te apresento a modelo de inteligência artificial, você fala, nossa, isso é meio estranho, isso é meio absurdo. Mas quando eu te apresento pessoas que pesquisam namoradas de inteligência artificial, o negócio fica mais estranho ainda. Esse é o reflexo de uma sociedade doente, ok? Eu não incentivo ninguém a fazer isso, nem trabalhar com isso, nem pesquisar nada disso. O que eu quero que você entenda é que isso existe. Ok? Mais uma informação extra para vocês, que é sobre IA para a área da saúde. Com IA na área da saúde, temos
coisas interessantes sendo criadas, como por exemplo, uma IA de Deep Learning que é capaz de detectar melanomas, ok? Então ela consegue fazer uma detecção. Quem faz esse trabalho geralmente é um médico patologista, só que cada vez mais inteligências artificiais serão utilizadas para detectar problemas na saúde, ok? Isso aqui ainda está muito no começo, existe uma burocracia tremenda. Quem trabalha com isso vai fazer de tudo para que isso aqui não seja implementado. E diferente de dubladores, cara, a área médica é muito forte, ela é muito poderosa. Mas não dá para impedir o avanço. No mínimo dos mínimos dos mínimos, isso aqui vai ser utilizado por um médico, talvez não vá substituir ele, mas com o tempo várias e várias doenças serão detectadas previamente. Isso vai ajudar muitas e muitas pessoas, porque um dos maiores problemas de você combater uma doença é que você não consegue detectar de maneira clara e rápida, com uma eficácia muito alta, tudo isso de maneira precoce. E com as IAs, cada vez mais isso vai acontecer, ok? Outro exemplo, existe um aplicativo de celular que está sendo desenvolvido que pode detectar algumas lesões na pele. Então você pode ver aqui que tem um garotinho aqui cheio de pintas, né? Só que não necessariamente essas pintas aqui podem ser carcinogênicas, elas podem ter algum problema futuro. Mas quando o celular é ativado, você pode ver que ele detecta algumas pintinhas aqui que podem ser suspeitas, algumas anomalias, ok? Então, também uma coisa muito interessante, muito boa, que pode ser utilizada aí para o bem de todo mundo, que seria essa parte de detecção. Mas é claro, isso aqui está muito no começo, essa é uma área muito difícil de adentrar, porque quem está nela ganha muito dinheiro e dificilmente vai querer abrir uma brecha ou outra, só que a evolução não pode parar. E é basicamente assim que eu vou me despedindo de vocês nesse vídeo. Cara, 2023 foi um ano muito legal, pra mim também foi um ano muito bom, não só pelas IAs, mas também porque o canal cresceu bastante, a gente chegou aqui aos 100 mil inscritos, temos uma comunidade forte, vocês comentam bastante aqui nos comentários, fazem críticas, sugestões, e eu acho isso muito bacana. Se você conhece uma IA que eu não falei aqui, deixa aí nos comentários, às vezes o coleguinha tá precisando de alguma coisa e é uma informação que você tem. Então essa também é uma chance de você fazer bem para as pessoas. Esse vídeo aqui foi bem cansativo, bem trabalhoso, então se puder deixa o like, compartilha aí com um amigo, com uma amiga, com a sua avó, com a sua tia, para ela ver que a tecnologia está avançando cada vez mais. Bom, e se você quiser participar do meu curso, o link está aqui abaixo, ainda está num preço bem camarada, tem muitas aulas lá eu falo muito sobre IA, tem umas aulas mais densas, tem umas aulas mais práticas, mas o foco lá é mesmo usar todo esse conhecimento aqui para ganhar dinheiro. Mas por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!